Olá, paz do Senhor Jesus, meu nome é Geraldo Ávila, sou pastor dirigente da Igreja Brasil para Cristo em Terra Preta, município de Mairiporã. Sou pastor da Igreja Brasil para Cristo, há 11 anos nós estamos exercendo o ministério pastoral. A nossa formação, nós somos formados pelo Instituto Bíblico Brasil para Cristo, o curso pleno em teologia, e sou casado, pai de 3 filhas, casado com Karina Ávila, pai de Gabriele, Emanuele e Sofia, casado há 22 anos, e nós vamos aqui falar sobre um tema extremamente importante. Vamos falar sobre valores, que é o tema do nosso Apacentai de 2023. Então eu convido você para a gente fazer uma imersão na Palavra de Deus, para a gente rever conceitos e valores importantes para a nossa vida. Então eu te convido a participar junto conosco dessa série. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser edificada. Nós cristãos, nós temos uma responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade. O apóstolo João, em sua primeira epístola, deixa claro que um verdadeiro cristão é conhecido por 3 provas. A prova doutrinária, a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Então nós precisamos crer em Cristo, crer na palavra de Deus. A prova moral, né? Essa é a segunda prova que nos identifica como cristão. A prova moral, a obediência aos mandamentos de Jesus. E a prova social, amar o próximo como evidência de nosso amor por Deus. Então nós estaremos falando sobre esses valores importantes para a nossa vida, e nós como cristãos, nós devemos ser sal e luz nesse mundo caótico, nesse mundo que se perdeu, que perdeu os valores, né? Um mundo que está imerso no relativismo, e a palavra de Deus mais do que nunca tem sido combatida, e alguns até teólogos e pastores dizem que ela é arcaica, ultrapassada, mas nós cremos nas Escrituras como inspirada pelo Espírito Santo, e como o próprio Jesus disse, que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Então participe conosco desse tema extremamente importante, para que nós tenhamos uma família abençoada, uma igreja abençoada e uma sociedade abençoada. Nós precisamos olhar para as Escrituras, nos aprofundar as Escrituras e permitir ser guiados por elas, para que possamos ser protegidos, né? A palavra de Deus é uma cerca, não para podar a gente, mas para mostrar para a gente que nós temos alguns limites que nós não podemos ultrapassar para a nossa própria proteção e alegria. Te convido então a participar semanalmente desse programa Conectados com a Palavra, em nome de Jesus. Um grande abraço. Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Aleluia. Essa palavra que nós temos sobre nós, o Senhor vai à nossa frente. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Declare, Jesus está Ele está entre nós. Vivemos por Ti, ó Deus. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição
de Jesus. Viverei, não morrerei, com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. Se você crê nisso, aleluia, adore ao Senhor e se fortaleça nessa verdade. Tem que ter muita coordenação, né, irmãos? Mas vamos cantar. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande. Mais uma vez declare, Deus está lutando. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu Olá, irmãos, graça e paz, espero que todos estejam bem. Obrigado por estar conectados aí no nosso programa Conectados com a Palavra. E esse ano a proposta é falar sobre valores, né? A nossa agenda Apacentai 2023, nós estamos falando sobre valores, né? E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nela tem revelado os valores de Deus e os valores aos quais o Senhor deseja que nós venhamos praticá-los. E nós estamos dentro de uma série, a série Como Viver os Valores do Reino de Deus, né? Para que não fique muito subjetivo, nós estamos trazendo alguns episódios para poder elucidar, né, como nós podemos viver os valores do Reino de Deus. E hoje a gente vai falar de um valor extremamente importante que faz parte do caráter do nosso Senhor Jesus. Nós vamos falar sobre a humildade. A humildade é o remédio para os males que atacam a unidade da igreja. A humildade deve ser a marca do cristão, pois o seu Senhor e Mestre foi manso e humilde de coração. Vamos dar uma olhada no texto lá do Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 29. Peço que você acompanhe aí na sua Bíblia, Mateus 11, 29. O texto sagrado diz: tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então Jesus está dizendo para aprender dele, que é humilde de coração. Então, uma das marcas do cristão, daquele que anda com Jesus, é a humildade. A humildade não é um mero complexo de inferioridade, né? Então, humildade não é... Muitas pessoas têm um conceito errado sobre humildade, muitas pessoas vinculam a humildade a carências, a falta de recursos, mas a humildade... ela não é esse mero complexo de inferioridade, ela é um reconhecimento da nossa dependência de Deus, né? Então, Cristo é sempre o argumento também do apóstolo Paulo na exortação ética, principalmente quando trata dos interesses altruístas do bem-estar do próximo. Então, o apóstolo Paulo também ele vai sempre apontar para Cristo para que nós sigamos o seu exemplo de humildade. Olha, interessante também, quero refletir com você um outro texto para poder balizar o que nós estamos falando. Tiago, livro de Tiago, capítulo 4, verso 6, epístola do Tiago, capítulo 4, verso 6, diz assim: mas ele concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos
mas concede graça aos humildes. E mais um texto para poder balizar o que nós estamos falando. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 5. Se você puder acompanhar conosco, primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 5, o escritor vai dizer assim: da mesma forma, jovens, sujeitem aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, quando nós começamos a olhar as Escrituras, nós percebemos que a vontade de Deus revelada, o valor ali expresso na palavra de Deus é que nós sejamos humildes, porque o contrário, né, de humildade é orgulho, arrogância, e é uma coisa que Deus não tolera. Nós precisamos ser humildes e aprender com Jesus. E para a gente poder entender melhor e esmiuçar e trazer para o nosso dia a dia, do nosso cotidiano, como é que se caracteriza alguém humilde? O que nós podemos, como é que nós podemos nos avaliar e avaliar se nós estamos tendo um caráter humilde, se nós estamos vivendo em humildade? A primeira característica que eu vejo é uma pessoa que sabe agradecer a Deus, uma pessoa grata a Deus. Ela sabe que não é mérito dela, não é ela que consegue, é Deus que a capacita, é Deus que dá a ela a condição de conquistar, de realizar. Então, ela vive agradecida, ela vive na graça, ela entende a graça como esse favor merecido. Então, uma pessoa humilde é uma pessoa grata, é uma pessoa que sabe canalizar, tributar a Deus toda a honra, toda a glória. Ela sabe que se não fosse a bondade, a misericórdia de Deus, ela não conseguiria. Uma hora o apóstolo Paulo, fazendo uma defesa do seu ministério, ele começa ali a pontuar aquilo que ele havia feito, aquilo que ele havia passado, e no final ele declara, né, que não foi ele, mas foi a graça de Deus operando na vida dele. Então, uma das características marcantes de alguém humilde é alguém que sabe agradecer a Deus, é alguém que sabe entender, que glorifica a Deus através da sua vida. Ela honra ao Senhor quando ela obtém vitória, quando ela consegue um êxito, ela sabe que é graça de Deus. Uma característica também importante de alguém humilde é alguém que tem a consciência, alguém que sabe que é pecador, alguém que sabe que erra, né? É uma pessoa que ela não fica ali no mundo, né, se defendendo o tempo todo. Ela é uma pessoa que sabe que erra e que também é passível de erro, né? Mas ela entende que depende, que precisa de pessoas, que ela não consegue sozinho, mas ela tem essa consciência que ela erra, ela sabe que erra, ela sabe que comete erros, e ela sabe entender isso, e ela busca Deus, busca a misericórdia de Deus, para que ela não erre, para que ela melhore, né? Então, ela está sempre buscando melhorar, está sempre buscando conhecimento, está sempre buscando a graça de Deus, porque ela tem essa consciência que ela não é alguém inerrante, autossuficiente. Ela entende que ela comete erros e comete falhas, e essa consciência deixa a pessoa mais humilde. E linkando com isso que eu falei, que a pessoa sabe que erra, sabe que comete erros, ela também é uma pessoa que sabe, pelo fato de errar, pelo fato de não acertar sempre, ela é uma pessoa que sabe reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado, e não somente reconhecer, ela tem uma iniciativa, ela sabe pedir perdão, né?
algo raro no nosso dia de hoje é alguém dizer, eu pequei, eu errei, me perdoa, né? É uma atitude de muita humildade, de alguém que sabe que erra, que é dependente de Deus, mas alguém que reconhece isso e sabe pedir perdão. Alguém que quando erra com o cônjuge, sabe dizer, me perdoa, eu me equivoquei, eu errei, até mesmo com os filhos, com os irmãos, com os amigos de trabalho. É alguém que não camufla o seu erro, é alguém que fica ali do seu pedestal, mas alguém que se rebaixa, alguém que sabe dizer, olha, eu cometi um erro, eu cometi um pecado, eu gostaria de receber o perdão de vocês. Então, essa é uma característica de alguém humilde. Outra característica importante também é uma pessoa que sabe, que tem a consciência que depende de Deus, né? Então, todo o seu planejamento, né, a sua vida, as decisões que ela precisa tomar, as coisas que ela precisa fazer, as tarefas mais simples, ela sabe que depende de Deus, ela sabe que precisa de Deus, e pelo fato de depender de Deus, ela vai para a oração, ela vai pedir sabedoria, ela vai pedir poder, ela vai pedir graça, ela vai pedir instrução. Então, alguém humilde é alguém que se curva diante do Senhor e ela sabe muito bem que ela pode planejar, que ela pode organizar, mas ela tem a consciência que se Deus não abençoar, nada do que foi planejado, nada do que foi orquestrado terá êxito. Então, ela consagra ao Senhor tudo que ela faz e ela sempre busca Deus nisso. Então, é diferente. Tem pessoas que oram por um desencargo de consciência. Então, ela toma uma decisão sem consultar a Deus, mas se você for perguntar, ela diz que orou, que buscou. Mas alguém humilde, ela tem uma sensibilidade diferente. Ela vai orar e ela vai ter uma sensibilidade, né? Ela, como diz a palavra de Deus, né, que a paz de Cristo seja o árbitro em seu coração. Então, ela vai buscar essa direção de Deus, mesmo que Deus dê a ela uma direção que contraria a sua vontade, ela vai acatar, porque ela sabe que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Outra característica também importantíssima, não menos do que as outras, é a pessoa, ela não procura a sua glória, né? Ela não se vangloria. Vanglória é o quê? Uma glória vã. Ela não está buscando, né, um destaque, ela não está buscando aplausos, ela não está buscando o reconhecimento humano, mas ela entende o seu papel, a sua função, e toda a glória ela direciona para Deus, né? Ela sabe que toda a glória seja dada a Deus, porque ela entende que os seus dons, seus talentos, a sua saúde, os seus recursos, o plano de Deus, o propósito de Deus, tudo é de Deus. Então, ela não busca a sua glória, né? Eu me lembro de um episódio lá no livro de Atos, eu não me lembro agora o capítulo e o versículo, que Paulo ele está ali trabalhando, fazendo o seu ministério, e alguém é curado e as pessoas querem se curvar diante de Paulo, e Paulo se recusa, né, a ser adorado ali, porque eles achavam que Paulo era um Deus, e Paulo falou, não, misericórdia, eu não sou Deus, né? Então, sempre Paulo, apóstolo, dava glória a Deus, ele sempre sabia reconhecer que Deus é que havia efetuado através da sua vida, ok? E também uma característica importante de alguém humilde, né,
Então você percebe que alguém humilde não é alguém que fica ali estagnado, inerte, alguém que não tem capacidade para fazer nada, que não tem recurso. Nós olhamos aqui na palavra de Deus, nós vamos perceber que é alguém muito proativo, alguém que tem iniciativa, alguém que é útil, né? E uma das características também extremamente importante de alguém humilde é alguém que serve, né? Essa pessoa, o humilde, ele está pronto para servir, né? Ele está sempre disponível, disposto, ele sempre, quando percebe uma necessidade, ele quer servir, né? Uma hora Jesus está ali com os seus discípulos participando de uma ceia e era costume naquela época lavar os pés, né? Uma questão de cerimonial e também de higiene daquela cultura. E esse era um serviço feito pelos escravos. E Jesus, percebendo que não tinha ninguém para fazer esse serviço, Jesus pega a bacia, pega uma toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos. E aí Jesus depois instrui os seus discípulos dizendo, olha, assim como eu fiz, vocês também façam. Então alguém humilde é alguém que serve, é alguém que está sempre disposto a servir, é alguém que está sempre procurando uma oportunidade, alguém que não escolhe o que fazer, mas faz aquilo que é necessário, aquilo que precisa ser feito. Outra característica também importante do humilde é que ele ama e respeita as outras pessoas, né? Então ele nutre pelas pessoas um amor ágape, um amor bíblico, o amor de Deus, e ele respeita também as pessoas, ele respeita o seu próximo, né? Então ele se torna alguém ali que sempre procura não os seus próprios interesses, mas também procura o interesse do seu próximo, do seu irmão. Ele está ali sempre sendo alguém de fácil relacionamento, alguém que trabalha pela unidade, alguém que agrega, alguém que sabe conviver, né, em comunidade, alguém que sabe se relacionar. É alguém humilde, né? Porque alguém arrogante, orgulhoso, tem muita dificuldade de trabalhar em equipe, tem muita dificuldade de se relacionar, porque está sempre procurando a sua glória, está sempre reivindicando coisas. E humilde não, humilde, como nós vimos aqui, é uma pessoa que sabe agradecer, uma pessoa que tem consciência que erra, que também peca, por isso ele nutre pelas pessoas misericórdia, compaixão, porque ele sabe que também erra. Ele é alguém humilde porque ele sabe pedir perdão, ele sabe reconhecer que errou. É alguém que sabe que não é autossuficiente, é alguém que depende de Deus, e essa dependência ela é canalizada, ela é manifesta por uma vida de oração, por uma vida de meditação na palavra. É alguém que não está preocupado em alimentar o seu ego, em ser aplaudido. Ela não procura a sua glória, mas ela procura servir ao Senhor, e ela procura sempre canalizar a glória para Deus. É alguém que está disposto a servir, é alguém que é servo de verdade, e é alguém que ama e respeita as outras pessoas. É o exemplo do nosso Senhor Jesus, né? Que quando esteve aqui nessa terra, sempre serviu, sempre procurou, sempre teve compaixão, teve misericórdia, sempre curou os enfermos, os doentes, expulsou demônios, multiplicou pães e peixes, ele sempre acolheu as pessoas. Jesus então sempre serviu. E quando Paulo escreve aos Gálatas, né, dizendo que ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, ou seja, ele se humilhou e tomou uma forma de servo, né, e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Então, humildade não é, conforme nós falamos aqui,
não é um mero complexo de inferioridade. Então, às vezes, a gente olha uma pessoa, o irmão ali é humilde, e a gente, às vezes, se equivoca porque não é porque ele está quieto ali, que ele não tem uma condição financeira, mas, às vezes, muitas vezes, a pessoa é uma pessoa extremamente arrogante e orgulhosa. Não tem a ver com questão social, não tem a ver com questão cultural, tem a ver com uma transformação da nossa vida, de saber de fato quem nós somos e para que nós estamos aqui nessa terra. Estamos aqui para poder servir, para poder glorificar o nome do Senhor. Então, quem é humilde serve, quem é humilde canaliza toda a glória e toda a honra para Deus. Amém? Então, vamos aprender com Jesus, né? Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, a humildade fazia parte da essência de Jesus, fazia parte do seu estilo de vida, né? Então, Jesus era humilde não para plasticamente, esteticamente, por causa do politicamente correto. Jesus era humilde na essência, né? Em todo momento, ele estando com a multidão ou estando em particular com seus discípulos, o seu comportamento era um comportamento de humildade, a sua vida de oração revelava a humildade, o seu serviço ininterrupto a Deus mostrava a sua humildade. Então, que sejamos humildes, mas humilde que serve, um humilde que sabe quem é, e um humilde que sabe o seu propósito, um humilde que abençoa pessoas, um humilde que trabalha pela unidade, um humilde que agrega, um humilde que ajuda, que serve, que é útil, e um humilde que canaliza toda a glória para Jesus. Amém? Espero que essa breve reflexão tenha trazido algum tipo de ensinamento para a tua vida, e vamos ser humildes como Jesus. E se a gente buscar a Deus, eu tenho certeza que nós teremos esse valor inegociável, ser humilde de verdade. E eu tenho certeza que todos que nós e todos que estão ao nosso redor vão ganhar muito a partir do momento que a gente buscar esse valor e viver esse valor, o valor da humildade. Eu quero concluir essa reflexão, concluir esse episódio sobre humildade, orando. Aonde você estiver, eu gostaria que você orasse comigo, pedindo a Jesus que nos dê, que a gente consiga aprender com Ele, de fato, a ser humilde de fato. E o mundo carece de pessoas humildes. Amém? Oremos. Pai, acabamos de refletir na sua palavra, e Mateus 11, 29 vai dizer que nós precisamos aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Ou seja, a humildade do Senhor, ela nasce do coração, nasce da alma, e que possamos, Senhor, ser humildes de verdade, e essa humildade venha redundar em glória ao Teu nome, essa humildade venha abençoar a nossa família, o nosso trabalho, venha abençoar a nossa vida, e que possamos Te glorificar, que possamos ser grato, que possamos saber pedir perdão, que saibamos depender do Senhor, e que a humildade ela não seja simplesmente algo abstrato, um conceito, Senhor, mas seja um estilo de vida, seja um valor do qual nós venhamos viver e do qual nós não venhamos abrir mão, para que nós possamos ser parecidos contigo, Jesus. Então, nos livra da arrogância, da prepotência, do orgulho, porque esse tipo de comportamento, esse tipo de valor nos afasta do Senhor, nos afasta do serviço, nos afasta da sua presença. Que o Senhor, nesse dia, venha nos abençoar, Senhor amado, e que a nossa vida, nosso coração seja transformado
e que sejamos, de fato, humildes de coração, Pai, e que venhamos a desfrutar e colher as bênçãos oriundas desse valor da Tua bendita palavra. Abençoa cada internauta, cada irmão que está ouvindo e compartilhando esse programa em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos ensinar, Espírito Santo, para a glória do Teu próprio nome. Amém. Obrigado aí por participar. Compartilhe aí o nosso programa Conectados com a Palavra e que Deus venha te abençoar, edificar a sua vida em nome de Jesus. Um abraço. Olá, você que nos acompanha, que está participando desse programa, você internauta, você irmão, nós agora vamos contribuir, nós vamos agora participar desse privilégio de poder contribuir, de manter a obra de Deus, de fazer a obra de Deus através das nossas contribuições. É importante entendermos o conceito bíblico, a doutrina bíblica, o princípio bíblico de contribuição. O apóstolo Paulo diz que o nosso culto deve ser racional. Então, tudo aquilo que nós fazemos na obra de Deus, nós precisamos ter consciência do que estamos fazendo. E o nosso propósito é que, além de você abençoar a obra de Deus, manter a obra de Deus, fazer com que a obra de Deus se expanda através da sua contribuição, nosso maior desejo é que você também seja abençoado, porque a palavra de Deus tem várias promessas para aqueles que contribuem. A generosidade é uma marca do cristão. E eu quero refletir com vocês um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. O texto diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Nós temos aqui uma promessa e um chamado para a gente honra a Deus não somente de uma forma abstrata, mas nós honramos a Deus também de uma forma efetiva, né? O nosso dinheiro, o nosso salário, aquilo que nós suamos para ganhar, nós honramos a Deus contribuindo e dando prioridade ao reino de Deus, porque aqui ele fala de primícia, né? Ou seja, quando nós recebemos o nosso recurso, nós dedicamos a Deus, nós honramos a Deus e nós dizemos com a nossa atitude de contribuição, graças a Deus por esse recurso, porque ele veio da mão de Deus, é Deus que supre as nossas necessidades, é Deus que nos dá talento e capacidade para trabalhar, é Deus que nos ajuda no nosso trabalho, é Ele que abre portas. Então nós precisamos entender esse conceito, esse princípio e honrar a Deus com a nossa contribuição, com a nossa oferta. É importante nós entendermos isso para fazermos corretamente, porque muitas pessoas contribuem e não são abençoadas porque elas fazem com a motivação errada, fazem não entendendo o princípio bíblico de contribuição. Então nós precisamos entender isso e fazer com alegria, com generosidade e com gratidão. Ok? Então que você possa agora participar desse momento importante do reino de Deus. Vai aparecer aí na sua tela as nossas contas, né, para você fazer via Pix, via internet, a sua contribuição. Não deixe de participar, faça um voto com Deus, se comprometa com o reino de Deus através da sua contribuição. E eu tenho certeza que se você entender esse princípio de honra, de gratidão e generosidade, o Senhor vai abençoar a sua vida ricamente. Eu quero agora orar pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira, que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades e abrir portas em nome de Jesus. Oremos agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção para aqueles que entenderam esse princípio bíblico da contribuição.
que eles possam honrar o Senhor com alegria, com generosidade e serem participantes, Senhor, desse momento tão importante do Teu reino. Esse momento que nos ajuda a manter a obra e a expandir a obra. Que os Teus servos sejam abençoados, que o Senhor venha suprir todas as necessidades. Pois a Tua palavra diz lá em Mateus 6,33, se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso, eu invoco a Tua bênção, a Tua graça sobre os Teus filhos, que haja um desprendimento, que haja generosidade, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado, e que a igreja seja abençoada, as famílias sejam abençoadas, e o Teu reino cresça, e o Teu nome seja glorificado pela vida do Teu povo. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero ter, Senhor, contigo hoje encontro. Eu quero estar, Senhor, muito além do véu, pra te adorar com vestes de louvor, pra te admirar, meu Deus, meu Rei, Senhor. Hoje eu posso entrar nos átrios do Senhor. O véu já não separa mais, meus pecados perdoou. Hoje eu posso entrar em teus átrios, Senhor, expressar o meu louvor, louvor de adorador. Muito bom ter a sua participação aqui conosco no programa Conectados com a Palavra. Eu quero te convidar a estar conosco na próxima semana, nos próximos episódios dessa série que nós estaremos aqui falando sobre valores, né? Muito bom, grato pela sua participação. Convide seus amigos e parentes para poder participar, reúna sua família e use os temas que nós estaremos falando aqui para poder conversar, para poder refletir. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. Nós aqui do programa Conectados com a Palavra temos um compromisso com as Escrituras, temos um compromisso com a Palavra de Deus e nós queremos ser aqui arautos, né, do Senhor Jesus para poder transmitir com fidelidade a sua palavra, pois ela é inspirada pelo Espírito Santo, né? E ela é muito proveitosa para a nossa vida, para a nossa família. Então eu quero te convidar a participar. Não esqueça, coloca aí na sua agenda, coloque aí no seu tablet, no seu celular, um aviso para você estar conectados conosco. Eu tenho certeza que teremos aí uma grande jornada, uma jornada abençoada, e eu tenho convicção que nós sairemos diferente depois de participar desse programa, porque nós estaremos aqui falando das Escrituras e dos valores importantes para nos manter de pé, valores que são importantes para nós seguirmos Jesus e sermos sal da terra e luz do mundo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, e vamos voltar à palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus para que a gente possa viver uma vida próspera e abençoada. Muito obrigado, Deus abençoe.